Revelação chocante, a oração que São Miguel Arcanjo responde agora. Uma noite opressiva, o vento sussurra segredos nas árvores, como se a própria natureza estivesse ciente de algo terrível prestes a acontecer. No centro da cidade, uma figura encapuzada aparece, carregando um peso que vai além do físico. O chão se encharca com suas lágrimas, e ao seu redor, as sombras parecem dançar, rindo da angústia alheia. Era lá que a oração era feita, simples, mas carregada de uma esperança quase insuportável. São Miguel Arcanjo, protegei-nos, ressoava entre os corações aflitos, uma súplica desesperada diante do desconhecido. Mas, naquele instante, algo palpável mudou. Um calafrio percorreu a espinha dos que observavam. Uma luz ofuscante surgiu do nada, iluminando a noite como se o próprio céu tivesse rasgado, revelando uma presença que desafiava a lógica. Como isso é possível? Murmurava um grupo de curiosos, os olhos arregalados de espanto. Em meio ao pânico crescente, contavam histórias de milagres, de pessoas que tinham sido tocadas por mãos invisíveis. Ali, naquele cruzamento perdido, cada oração e cada pedido pareciam ressoar como ecos de uma realidade que todos temiam enfrentar. A tensão aumentava. Entre as vozes nervosas, alguém disse que havia um antigo mito que falava sobre a noite em que São Miguel responderia a mais fervorosa das súplicas, trazendo consigo respostas e talvez, quem sabe, uma solução para os problemas que afligiam a todos. O clima era de expectativa, como se o ar estivesse prestes a explodir em revelações. As pessoas se entreolhavam, com os corações batendo forte, a adrenalina informando que algo estava para acontecer. Era impossível não sentir que o destino estava em movimento. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube desinscreveu elas sem aviso. Então, dá uma checada rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto isso, se puder dar um like, realmente me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de onde você está assistindo? Adoro saber quem é que está do outro lado da tela. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Os minutos pareciam eternos enquanto a expectativa crescia. O que aconteceria se, de fato, a oração fosse atendida? E se a luz fosse a resposta esperada? A multidão palpava a angústia, e um silêncio súbito tomou conta do ar, como se todo o mundo estivesse segurando a respiração. Eis que, em meio a tudo isso, um grito ecoou, quebrando o feitiço: olhem! A luz está se movendo! O pânico se instalou, corações dispararam, e todos se voltaram para a fonte dessa luz misteriosa que parecia chamar cada um pelo nome. O que realmente estava prestes a ser revelado? A dúvida pairava no ar. A luz pulsava, como se tivesse vida própria, mexendo com as emoções da multidão. Mãos se apertavam e rostos se contorciam entre o medo e a esperança. A figura encapuzada que antes estava sozinha agora era cercada de olhares ansiosos, todos desejando entender o que aquela luz significava. Alguns começaram a sussurrar lendas antigas sobre São Miguel, o defensor nas horas mais sombrias, o anjo que trazia a verdade à luz. Cada palavra ressoava, preenchendo o espaço pesado de expectativa. Mas quem estava realmente preparado para o que estava prestes a acontecer? O tom da noite transformava-se, e os ventos pareciam gritar, como se a natureza estivesse prestes a expelir um segredo há muito guardado. É um sinal! Exclamou uma mulher de cabelos brancos, seus olhos brilhando com uma fé renovada. Ele está aqui! São Miguel vem nos ajudar! Ao ouvir isso, uma onda de coragem começou a se espalhar. A multidão, antes hesitante, começou a se organizar. Algumas pessoas ergueram as mãos, outras se ajoelharam, e muitos começaram a rezar em uníssono, clamando por proteção e resposta. Os murmúrios rapidamente se intensificaram, as vozes percebendo que as palavras também continham um poder. Era como se, ao rezar, a luz não apenas respondesse, mas se alimentasse da fervorosa fé que a rodeava. E então, algo extraordinário aconteceu. A luz começou a se moldar, tomando a forma de um ser etéreo, uma silhueta que lembrava as representações tradicionais de anjos. As pessoas respiraram fundo, alguns até se ajoelharam,
enquanto a presença se tornava mais definida. A multidão estava em transe, o pânico e a esperança se entrelaçando em um único sentimento, reverência. Eu sou Miguel, uma voz que não parecia deste mundo ecoou, direta e cortante. Hoje, suas orações foram ouvidas. Espero por vocês, mas a verdade pode ser dolorosa. As palavras reverberaram, e um murmúrio de tensão percorreu a multidão. O que poderia ser mais doloroso do que a angústia já sentida? Sem nenhuma advertência, a visão de Miguel a princípio desvanecida clareou, e o brilho intenso preencheu cada canto da noite. A multidão ficou paralisada, os olhares fixos no ser celestial que emanava uma aura de grandeza inimaginável. A energia aumentava, e um frio arrebatou o ar. A escuridão que vocês temem está mais próxima do que imaginam. Um profundo segredo será revelado, e ele mudará tudo o que vocês conhecem. Os rostos se contorceram novamente, muitos em choque ou incredulidade. O que isso significava? O que mais poderia acontecer em uma noite que já estava repleta de mistério? Os sentimentos de medo começaram a se intensificar. A luz que antes trazia esperança agora lançava sombras de incerteza sobre cada um. Preparem-se, pois a verdade nunca é simples, Miguel continuou. Aqueles que buscam resposta devem estar prontos para enfrentar não apenas os demônios externos, mas principalmente os internos. A luta começa agora. E, com essas palavras, um silêncio mortal caiu sobre a multidão. O que a figura angelical queria dizer? A luta interna seria a mais assustadora de todas? O ar estava denso, e a sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado era quase palpável. Conforme a luz começava a desaparecer lentamente, uma nova sombra se formou no horizonte, uma silhueta familiar, mas que estava envolta em trevas. O pânico retornou, agora acompanhada de uma nova inquietação. O que ou quem era aquela silhueta se aproximando? O mundo exterior, antes focado nos céus, agora voltava para a escuridão crescente que ameaçava tudo. O que estaria se aproximando? A verdade estava prestes a romper a superfície, mas será que estavam preparados para enfrentá-la? Os olhares da multidão se viraram lentamente em direção à sombra que se aproximava, como se uma força invisível os atraísse. O silêncio era opressivo, quase como uma premonição aguarda o momento fatídico de um grande cataclismo. A figura envolta em trevas parecia flutuar mais do que andar, cada passo se arrastando lentamente como se quisesse prolongar o impacto de sua chegada. Um homem entre a multidão não conseguiu conter seu medo. É ele! É o próprio demônio! Seus gritos ecoaram, levando muitos a recuar, formando um caminho aberto. O pânico logo se espalhou como fogo em capim seco, enquanto outros começaram a murmurar e a procurar abrigo, mas a coragem de alguns ainda permanecia, alimentada pela presença de Miguel. Escutem! A voz ressoou e, dessa vez, não era Miguel quem falava. Era a figura sombria, sua entonação preenchida de um poder sórdido e manipulado, que reverberava nos corações aflitos dos presentes. Tantos pecados ocultos, todas as verdades que preferem não enfrentar. Não se esqueçam, a escuridão está dentro de vocês também. Os rostos se tornaram pálidos, e o som de respirações pesadas preenchia o vácuo deixado pela voz amaldiçoada. Muitos se esforçavam para ignorar as palavras e a ligação aterrorizante que pareciam ter com suas próprias vidas. Os olhos de alguns reluziam com lágrimas que não conseguiam conter, outros pareciam ter sido golpeados por uma verdade tão profunda que nunca haviam notado. Não escutem! Gritou a mulher de cabelos brancos, sua fé imperturbável a guiando. São Miguel está aqui. Ele protegerá aqueles que tiverem coragem de lutar. E, com essas palavras, ela ergueu a mão, como se invocasse a proteção do próprio arcanjo. Outros se uniram, levantando as vozes na mesma cadência de oração, mas a sombra riu. Coragem? Vocês acham que têm essa força? Conheçam sua verdadeira essência. Eu sou o reflexo do que tanto temem. As palavras eram como lâminas afiadas voando na escuridão, cada golpe da entonação reverberava nas almas daqueles que escutavam, cortando profundamente. Miguel, embora iluminado, não se moveu. Ele permanecia em seu posto, seus olhos ardendo como estrelas, observando a interação. A verdade pode ser dolorosa,
e o que está se revelando aqui é apenas o início. O demônio que vem é uma manifestação do que recalcificam em seus corações. Sua voz penetrante se elevou, buscando acalmar os nervos da multidão. Enquanto isso, a essência negra em frente a eles parecia estar se alimentando do temor coletivo, um ser podre absorvendo a energia que emanava da incredulidade e angústia. A cada instante, a tensão crescia, misturando desespero e determinação. As sombras começavam a tomar formas, tornando-se contornos familiares, pesadelos de escolhas erradas, decisões desgastantes que visitavam cada um em suas memórias. O coração de um jovem homem na plateia, chamado Lucas, disparou. É verdade! Ele gritou, finalmente confrontando seus próprios demônios. Eu fugi da verdade durante tanto tempo. O que eu me tornei? Ele caiu de joelhos, os olhos marejados, e o ambiente ao redor parecia congelar em um momento de revelação. Miguel olhou intensamente para ele. Sim, jovem. Lutar contra si mesmo é a batalha mais difícil que alguém pode travar. Somente a aceitação trará a verdadeira libertação. As palavras da entidade sombria ecoaram de forma sarcástica. Aceitar-se? Isso trará a você apenas dor. A dor é a realidade que, por fim, todos terão que encarar. A multidão estava agora entre o caminho da redenção e a escuridão, sua respiração era um eco de tensão. As palavras da figura maligna ainda reverberavam, cada vez mais penetrando nas mentes de todos. Com as verdades agora pairando no ar, quem entre eles realmente teria coragem de enfrentar seus próprios demônios? E, acima de tudo, será que Miguel os ajudaria a lidar com a dor que viria? Os rostos tremiam, e o futuro da noite se tornava cada vez mais incerto. A batalha estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir qual lado realmente governaria suas vidas. A atmosfera estava carregada, como se uma tempestade prestes a desabrochar estivesse prestes a se soltar. O som das vozes em oração criou uma sinfonia estranhamente poderosa, mas a sombra diante deles parecia absorver cada nota, transformando-as em ecos de desespero. O demônio riu novamente, um som cortante que ecoou pela multidão, desafiando qualquer ímpeto de resistência. Seus gritos não me assustam. Vocês acreditam que a fé pode salvá-los? A fé é apenas um lenço para enxugar as lágrimas que não podem mais ser contidas. As palavras pesadas ressoaram, e um calafrio percorreu as espinhas dos presentes. Muitos começaram a questionar, a hesitar, buscando conforto nas palavras que um dia haviam acreditado. Lucas, ainda de joelhos, olhou ao redor. Não podemos ceder. Esta luta não é apenas minha, é de todos nós. Sua voz passou a ser um fio de esperança em meio ao caos. Miguel, observando atentamente, pôde ver a chama do medo se transformar em um leve lampejo de coragem. Mas a sombra não mostrou sinais de desistir. Coragem? O que vocês entendem sobre coragem? A entidade girou, seus contornos se distorcendo, ameaçando tomar formas que existiam além da imaginação. Imagens distorcidas de memórias passaram a bailar no ar, rostos de pessoas amadas perdidas, escolhas que levaram à ruína. A esperança de alguns se desvanecia diante do confronto com a dor. Chega desse jogo! Miguel avançou um passo, sua presença iluminada como um farol na tempestade. Cada um de vocês tem o poder de vencer seu próprio medo. Acreditem, a verdadeira força não vem da negação, mas da aceitação. Suas palavras cortaram as trevas como um raio, e a multidão começou a se animar. A mulher de cabelos brancos olhou para Miguel, encontrando em seus olhos uma determinação que pulsava como um tambor de guerra, e ergueu a voz em um clamor fervoroso. Senhor, nos ajude a lidar com nossas próprias fraquezas. Que possamos nos unir em batalha, um contra o demônio que fazemos em nossas almas. Unidos? Vocês acham que podem vencer a escuridão que carregam? A risada da sombra se transformou em um sussurro, um veneno que escorria entre as pessoas, alimentando dúvidas e inseguranças. Olhem para si mesmos. Quantas vidas destruídas, quantas promessas não cumpridas. Nesse instante, uma mistura de raiva e determinação brilhou nos olhos de Lucas. Eu não sou o que o demônio diz que eu sou. Sou mais do que minhas falhas. Um grupo começou a se aglomerar ao seu redor,
e a energia na multidão começou a mudar, transformando-se em uma força coletiva, uma resistência nascida do enfrentamento e da verdade. A sombra hesitou, por um breve momento, seu riso diminuindo. Um grão de areia contra a tempestade. Mas aceitem, a batalha não será somente aqui. O verdadeiro desafio está por vir, longe dos olhos de vocês. Enquanto falava, a figura sombria começou a se dissolver, mas não sem antes lançar um aviso final. Vocês se encontrarão novamente, e ao final, uma escolha terrível será feita. Preparem-se! E, com essas palavras, a presença maligna flutuou para longe enquanto a multidão começava a se recuperar do choque. Miguel, agora ao lado de Lucas, olhou nos olhos do jovem. O que você fará com essa luta agora? A verdadeira batalha não terminou. Você está pronto para o que vem a seguir? Todos eles, indefesos e ainda amedrontados, perceberam que a verdadeira tempestade estava apenas começando. No fundo de seus corações, a pergunta ecoou: até onde você iria para enfrentar seus próprios demônios? Com isso, um novo fragmento de esperança se uniu à angústia coletiva da cidade, enquanto as portas do destino se escancaravam, revelando que cada um deles ainda enfrentaria as consequências de suas escolhas. O sol se punha, tingindo o céu de um laranja sangrento, como se o próprio universo estivesse ciente da luta interna que se desenrolava na cidade. Após a dispersão da entidade maligna, os rostos antes tomados pelo medo agora buscavam reuniões e consolos. A aura de esperança erguia-se lentamente entre as pessoas. Mas a preocupação ainda estava presente, como uma sombra que se negava a desaparecer. A multidão se reuniu em um pequeno campo, onde um altar improvisado tinha sido montado. Miguel propôs que todos se unissem em uma oração, que pediriam a São Miguel Arcanjo proteção e força. Ele tinha a convicção de que a fé poderia ser uma arma poderosa contra a escuridão que ameaçava consumir as almas da cidade. Vamos! Ele exclamou com fervor, os olhos ardendo com a determinação. Que a força de cada um de vocês ressoe. Não permitam que o medo os controle. Nós somos mais fortes juntos. Bandeiras tremulavam, refletindo as cores da esperança, enquanto a multidão começou a entoar a oração em uníssono. As vozes cresciam, se entrelaçando como um cordão inquebrável. Mas, à medida que as palavras se elevavam, uma brisa fria começou a soprar, como se a própria atmosfera estivesse reagindo ao clamor de fé. De repente, um grito aflito cortou o ar. Uma das mulheres que participava da oração, conhecida como Dona Clara, caiu de joelhos, agarrando a cabeça, como se uma dor insuportável a atingisse. Ele está aqui! A voz tremia de terror. O demônio voltou. O silêncio cortante tomou conta do campo. Os olhos de todos se voltaram para Dona Clara. O medo se espalhou como um incêndio, mas a determinação de Miguel segurou a onda de pânico momentaneamente. Fiquem juntos. Não olhem para o lado. Mantenham a fé. Era um momento de vulnerabilidade. As mãos se entrelaçaram e as orações se tornaram mais intensas. Contudo, a presença tecnológica da escuridão era palpável, como se um manto fosse colocado sobre a comunidade, um peso insuportável. As palavras ecoavam, mas a força da oração parecia lutar contra um vento contrário de desespero. Eu sinto algo, afirmou Lucas, os olhos cerrados em concentração. O calor da fé parecia se fundir com uma energia desconhecida. Está vindo de nós. De repente, uma luz intensa surgiu entre eles, como a aurora rasgando a escuridão. Os rostos se iluminaram com a vislumbre de uma forma angelical que se materializava no céu, seus traços resplandecendo com poder e serenidade. A multidão silenciou, os olhos fixados na figura impressionante. Eu sou São Miguel, o arcanjo, a voz reverberou como um trovão. E eu escutei suas súplicas. Mas esta batalha que enfrentam não se dá só no exterior. A verdadeira luta se encontra em seus corações. Um espanto e uma esperança conflitaram na multidão, mas Miguel sentia que cada palavra do arcanjo poderia ser uma chave. O que você quer de nós? Ele questionou, a bravura na voz. Vocês precisam enfrentar suas fraquezas, suas dores e seus medos. O demônio se alimenta das dúvidas e fraquezas que cultivam. Somente a aceitação de suas agruras trará a verdadeira libertação, continuou São Miguel.
E um sacrifício poderá ser necessário. A tensão disparou, e um profundo silêncio se estabeleceu. A ideia de sacrifício pairou no ar, como um aviso de que a batalha estava longe de terminar. Dona Clara, agora recuperada, olhou para Miguel e Lucas, a ansiedade dançando em seus olhos. Precisamos entender o que isso significa, qual será o preço a ser pago. Enquanto a figura angelical começava a se dissipar lentamente, a pergunta ecoou na mente de todos, até onde estavam dispostos a ir quando a verdadeira luta começasse. O peso das escolhas se tornava cada vez mais claro, e a resposta parecia mais distante do que nunca. A próxima etapa da jornada estava prestes a ser revelada, e nenhum deles estava preparado para a realidade que se desenhava à frente. A multidão permanecia em silêncios angustiantes, absorvendo as palavras pesadas que ainda pairavam no ar. A figura de São Miguel Arcanjo se apagava lentamente, mas seu brilho deixava um rastro de tensão palpável na atmosfera. Os rostos, antes iluminados pela esperança, agora eram velados por sombras do temor. O sacrifício. O peso dessa palavra reverberava em cada coração, como um eco que se recusava a calar. Miguel sentiu o olhar de Dona Clara sobre ele, a pergunta dela ainda ressoando em sua mente. Qual será o preço a ser pago? Não era uma indagação simples, era um chamado à responsabilidade, um convite para olhar para a dor que cada um trazia dentro de si. Ele precisava decidir, estaria disposto a enfrentar o que quer que isso significasse. As mãos se entrelaçavam com força, algumas palmas suadas e tremendo, outras firmes como rochas. Lucas, ainda absorvido em sua conexão espiritual, murmurava palavras que ninguém conseguia entender, um sussurro quase hipnótico. Mas, entre os murmúrios de preocupação e as lágrimas que começavam a escorregar, um novo som surgiu. Um leve tilintar, como uma moeda caindo ao chão, ecoou de forma estranha, interrompendo o silêncio tenso. Os olhos se voltaram para um canto do campo, onde uma pequena caixa, ornamentada e antiga, parecia ter surgido do nada. O tilintar persistia, e logo o grupo se aproximou, hesitante, como se a caixa emitisse uma energia magnética. Miguel deu um passo à frente. O que poderia haver dentro dela? Seria uma resposta, uma solução ou algo ainda mais perturbador? Dona Clara não conseguia conter sua curiosidade. Abra, Miguel. Talvez esta seja a nossa chance de entender melhor o que devemos enfrentar. O olhar de todos estava fixo nele, e a pressão aumentava como um peso nas costas. Miguel levantou a tampa da caixa devagar, em uma espécie de ritual que parecia carregar um simbolismo profundo. O que encontraria ali? Com o estalo da caixa se abrindo, uma luz dourada começou a brilhar intensamente. Os rostos ao redor dele refletiam a luminosidade, mas, em meio àquela beleza, havia uma sensação de inquietude. Algo pulsava, como se a caixa estivesse viva. No centro, um artefato peculiar, uma adaga, com entalhes que pareciam contar uma história de batalha, vitórias e traumas. No entanto, era o pomo da adaga que chamava a atenção, um cristal que pulsava com uma energia estranha e hipnotizante. Isso é um símbolo de sacrifício! Exclamou Lucas, seus olhos arregalados. Pode ser que a resposta do arcanjo venha através dela. Precisamos saber como usá-la. O coração de Miguel acelerou. O sacrifício poderia ser mais do que simplesmente aceitar suas fraquezas, poderia envolver ações concretas. Ele sentiu o nó se apertar em sua garganta, e então um sussurro ardente ecoou dentro dele. Por que eu? O que isso tem a ver comigo? Enquanto a multidão respirava ao uníssono, a energia da adaga se intensificava, e a brisa fria que antes os envolvia agora se transformava em um vendaval. As vozes da oração se misturavam a um lamento distante. Era como se o próprio universo estivesse se ajustando a essa nova realidade. Precisamos agir rápido. O demônio pode estar mais próximo do que imaginamos. Gritou Dona Clara, fazendo com que os olhos se fixassem nela, buscando liderança na confusão. Miguel segurou a adaga com firmeza, mas uma onda de dúvida atravessou seu ser. Estava ele pronto para fazer o que fosse preciso? Aquela lâmina em suas mãos poderia ser a chave ou a opção errada. Ele olhou para a multidão, um emaranhado de esperanças e medos. E, no fundo de sua alma, uma pergunta ecoou mais uma vez:
até onde estaria disposto a ir para salvar aqueles que amava e a si mesmo. O som de uma gargalhada distante cortou a brisa, ecoando como um aviso sombrio. Era a manifestação de um poder maligno que parecia se aproximar, trazendo de volta a escuridão que todos temiam. Miguel sentiu a adaga vibrar em suas mãos, como se estivesse viva. Agora, a maior batalha de todas estava prestes a começar. E, com isso, a pergunta pairava no ar: quem estaria disposto a fazer o sacrifício necessário e o que isso custaria a eles? A ventania ameaçava arrancar a adaga das mãos de Miguel, como se a própria lâmina quisesse fugir daquela realidade aterradora. Ele sentiu o peso das expectativas da multidão, os olhares queimando em sua pele. Era como se cada pessoa ali estivesse mergulhada em uma bolha de ansiedade, cada respiração uma oração silenciosa. O riso distante que havia cortado o silêncio do campo se intensificou, reverberando por confins que pareciam não ter fim. "Olhem!" gritou Lucas, rompendo a onda de tensão. "A luz da adaga está mudando." De fato, o cristal no pomo começou a brilhar em um ritmo acelerado, pulsando como se estivesse sintonizado com o batimento cardíaco de todos ao redor. Cada pulsação parecia vibrar com poder, ecoando dentro de cada alma presente. Era como se as paredes do espaço fossem moldadas por aquela energia, e Miguel, em seu meio, sentia-se cada vez mais impelido a decidir. Dona Clara se aproximou, afeição determinada. "Miguel, se isso é o que precisamos, deve haver um modo de empoderar essa adaga, um modo de canalizar a energia que São Miguel Arcanjo deixou entre nós." Seu olhar era intenso, e a urgência em sua voz contagiante. A multidão já não soprava um lamento, mas um murmúrio de coragem, um sopro de esperança. Miguel fechou os olhos, buscando conectar-se com a luz da adaga, tentando entender sua essência. Uma visão súbita se formou: batalhas épicas, anjos em luta contra a escuridão, sacrifícios feitos em nome do bem maior. Ele podia sentir a dor e a determinação daquelas almas guerreiras. Naquele instante, a adaga parecia não ser apenas um objeto, era um legado, uma grandeza que pedia para ser resgatada. As palavras de oração aumentaram. A multidão, agora unida, começava a entoar um cântico, suas vozes se entrelaçando como uma corrente inquebrável. Miguel abriu os olhos e viu os rostos iluminados pelo brilho da adaga. Era como se a luz estivesse alimentando um coração coletivo. Ele sentiu seu corpo vibrar, a energia da adaga percorrendo suas veias. "Temos que invocar o arcanjo", declarou Miguel, a voz ecoando com autoridade. "Juntos, devemos chamar por ele. Precisamos que ele nos guie." As vozes se misturaram ainda mais, e o vento sussurrou promessas de proteção. Então, do nada, um trovão estourou, seguido por um clarão ofuscante que rasgou o céu. A natureza parecia reagir à invocação, e o chão vibrou, como se algo gigantesco se aproximasse. Era um sinal, e Miguel sentiu um arrepio. Algo muito maior estava se movendo, mas a resposta à sua invocação ainda não chegava. A gargalhada, agora mais próxima, encheu o ar de uma presença ameaçadora. O som era zombeteiro, desdenhoso. Miguel olhou para Dona Clara, seus olhos refletindo uma preocupação profunda. "Isso não é bom, precisamos nos preparar", ele sussurrou. E então a cena se transformou. Das sombras, uma figura emergiu do crepúsculo, seus contornos emaranhados em trevas. Algo maligno, grotesco, pairava no horizonte. Os rostos da multidão se tornaram pálidos, e murmúrios apressados foram substituídos por gritos de terror. Miguel segurou a adaga com força, o coração pulsando descontrolado. "Estamos prontos para o sacrifício, mas será que o arcanjo nos ouvirá antes que seja tarde?" A pergunta ecoou na mente de todos, e o desespero começou a surgir. A resposta estava mais distante do que pareciam, e a ameaça da escuridão se aproximava. No meio da confusão, a adaga brilhou ainda mais, como se tivesse vida própria, e o ar ficou gelado. A pergunta agora jazia nos lábios de todos: até onde iríamos para derrotar esse mal que se aproximava? Seria este o princípio do fim ou uma nova oportunidade de recomeço? O tempo estava se esgotando. Miguel sentiu o vento arrepiante atravessar seu corpo, como se a própria natureza estivesse ciente da batalha iminente. O brilho da adaga se intensificou, refletindo o medo e a coragem dentro de cada presença ali.
O ser das sombras, agora claramente visível, havia se materializado em toda sua grotesca glória. A figura tinha olhos de chamas vermelhas que queimavam como caranguejos escaldantes, e um sorriso cruel que desafiava qualquer esperança. Quem se atreve a interromper meu descanso? A voz ecoou, fria e profunda, reverberando na carne de todos os que escutavam. Miguel quase não conseguiu conter o pânico que subia pela sua garganta. Embora a multidão estivesse paralisada, o espírito coletivo deles trouxe uma centelha de coragem que não sabia que ainda existia. Ele ergueu a adaga, sentindo-a pulsar com a energia que parecia cada vez mais viva, como uma extensão de sua própria vontade. Estamos preparados para lutar! Gritou Miguel, sua voz quebrando o feitiço do medo. Se você é uma sombra do mal, saiba que não tem poder sobre aqueles que acreditam. O ser riu, uma risada que ecoava como trovão entre as sombras. Vocês acham que podem me confrontar com palavras vazias desta maneira? Acreditam que suas orações e cânticos podem me deter? A multidão tremeu, mas as vozes de Dona Clara e Lucas começaram a ecoar novamente, mais forte do que antes. São Miguel Arcanjo, defenda-nos! Nós te invocamos! No exato momento em que pronunciavam o nome do arcanjo, o ar ao redor deles começou a vibrar. Miguel sentiu sua pele formigar enquanto a luz da adaga finalmente começava a se alinhar com o cosmos. Flashes de imagens sagradas dançaram em sua mente, guerreiros de luz em batalha contra as trevas, a queda dos adversários malignos, o triunfo da fé e da esperança. E então, ele entendeu. A adaga não era apenas uma arma, era o elo entre eles e a proteção divina que tanto buscavam. Que a luz do arcanjo nos guie! Miguel declarou com fervor, levantando a adaga. Foi como se a energia da multidão se fundisse em uma só voz, um grito coletivo que cortava a escuridão. Porém, a gargalhada do ser ecoava forte, agora acompanhada de uma onda de energia negra que reverberava ao redor. As sombras se agigantavam, tentando engolir o brilho que Miguel emitiu. Era uma batalha não apenas entre dois mundos, mas entre a fé e o desespero. Dona Clara, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente. Se não nos unirmos, estaremos perdidos. Precisamos acreditar, mesmo nas horas mais sombrias. A multidão, inspirada pelo apelo de Dona Clara, começou a cantar mais alto, as vozes se combinando em um poderoso cântico que procurava romper a cortina de trevas. O ar se aquecia ao redor deles, e Miguel sentiu o poder fluindo através dos corpos de seus amigos e desconhecidos, entrelaçando suas energias. Mas a criatura, intensificando sua força, fez as sombras se contorcerem como serpentes furiosas, tentando silenciar o canto. Sofram, mortais! Eu sou a escuridão que devora a todos! Miguel sentiu a pressão aumentar. Ele precisava tomar uma decisão rápida, mas não sabia se a adaga era suficiente. São Miguel Arcanjo, venha a nós! Ele gritou, com toda a força que ainda lhe restava. Então, um estrondo ressoou, e, ao longe, uma luz começou a surgir entre as nuvens carregadas. A multidão piscou, confusa, e a pergunta enchia suas mentes. Seria essa finalmente a resposta? Antes que pudessem entender o que estava se formando, um clarão cegante irrompeu do céu. Os olhares se levantaram todos ao mesmo tempo e, nesse momento de concentração, o ser maligno gritou, sua raiva reverberando de forma cruel, enquanto a luz se aproximava velozmente. Não! Não! Ele berrou, enquanto a luz começava a engolfá-lo. Miguel sabia que um confronto havia chegado ao seu clímax, mas entre o brilho do arcanjo e a sombra, algo ainda pairava no ar. Ele sentia que a batalha estava apenas começando e que cada um deles teria que enfrentar seus próprios medos e sacrifícios. A luz se intensificou e, em meio ao calor e ao poder, Miguel fez a pergunta, agora. Impregnada de temor e esperança, o sacrifício será aceito? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, mas custaria algo muito mais valioso do que um simples ato de fé. A luz do arcanjo envolveu tudo em um calor intenso, criando um espaço sagrado que parecia desafiar a própria escuridão. Miguel sentiu seu corpo vibrar, cada partícula reluzente pulsando com a força de uma tempestade, enquanto o ser das sombras se retorcia, suas garras tentando se segurar à realidade que ameaçava escapar. Você não pode me derrotar!
gritou a criatura, agora mais desesperada, suas chamas vermelhas cintilando com uma fúria sem igual. Eu sou mais velho que o tempo. Sou a escuridão, sou o fim. Mas a multidão não hesitou. Estavam unidos em um laço de fé e esperança, formando um escudo de luz contra a escuridão avassaladora. O canto formigava no ar, energizando Miguel, e ele levantou a adaga mais uma vez, agora com uma determinação renovada. Escute a voz da fé. Que ela te empurre para a luz. Ele gritou, e um som profundo ecoou em resposta, como se algo no universo estivesse concordando. Então, uma corrente de energia fluía da adaga, um feixe prateado que atravessava o ar até alcançar o cerne da escuridão. Miguel percebeu que a luz não vinha apenas de fora, mas estava pulsando em suas veias, uma lembrança do poder que sempre existiu dentro dele e da comunidade ao seu redor. Mas, em meio a essa revelação, uma nova inquietação tomou conta de Miguel. Ele sabia que a luz representava tanto a esperança quanto uma exigência, um preço que ele estava prestes a ter que pagar. Antes que pudesse explorar esse pensamento, a voz estrondosa do ser tentava envolvê-lo em suas mentiras. Todos vocês estão condenados. Este é o seu fim. Suas vidas não têm valor diante de mim. As sombras se espalhavam, escurecendo o céu, e a sensação de desespero começava a se infiltrar nas almas de alguns. Miguel sentiu que a adaga começava a perder seu brilho, um sinal alarmante. Dona Clara, percebendo a luta interna de Miguel, deu um passo adiante e olhou nos olhos com uma firmeza que queimava. Miguel, acredite no que você é. A luz não é apenas uma arma, ela é nossa conexão, nosso amor por este lugar, por nossas vidas. Essas palavras cortaram a névoa de dúvida que ameaçava envolvê-lo. Miguel respirou fundo, sentindo o calor da adaga novamente vibrar ao reconhecer seu verdadeiro poder. Se o preço do sacrifício for a vida, que seja. Mas eu não lutarei sozinho. Todos nós somos um, e juntos, somos poderosos. Proclamou Miguel, erguendo a adaga diante dele como nunca antes. Inspirados pela coragem do jovem, os outros começaram a se mover lentamente, formando um círculo ao redor dele, como uma muralha contra a escuridão. A luz da adaga se intensificou cada vez mais, e a energia da multidão se entrelaçava em um uníssono que reverberava através do campo. São Miguel Arcanjo, lutamos por você. Defenda nossa alma. Todos gritaram em uma só voz. O ser das sombras, agora ciente do que estava se formando, gritou histericamente, sua forma distorcida escapando da luz que começava a se aproximar. Mas havia algo mais. Miguel sentiu a energia da adaga mudar, como se estivesse se preparando para um movimento final. Algo dentro dele o avisava de que essa batalha exigiria mais do que apenas coragem. Com um último olhar para seus companheiros, Miguel perguntou-se, será que ele estava disposto a perder tudo? Um grito ecoou, não somente de seu coração, mas de cada ser presente. Eles estavam prontos para sacrificar tudo em nome da luz. No entanto, uma sombra de dúvida pairava no ar, como um presságio do que estava por vir. Qual será o verdadeiro sacrifício? Ele pensou. E enquanto isso, a escuridão se erguia como um monstro faminto, aguardando o momento certo para atacar. A resposta se aproximava, mas o custo poderia ser devastador. E nesse mar de incertezas, Miguel percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a sombra, mas contra os medos que habitavam cada um deles. A luz se tornaria a melhor arma ou seu maior calcanhar de Aquiles. As sombras se alongavam ao redor da multidão, enquanto o ser maligno se contorcia sob a pressão da luz crescente. Miguel, munido da adaga resplandecente, sentia seu coração acelerar a cada batida. A energia que pulsava daquela lâmina não era somente sua, era um eco da coragem e da fé de cada pessoa que ali estava. Escutem! Ele clamou, sua voz cortando a escuridão como uma faca afiada. A luz está dentro de nós. Juntos, somos inquebráveis. Os rostos antes apavorados agora refletiam determinação, e a adaga começava a vibrar em suas mãos, como se reconhecesse o poder que estava se formando. Os cantos de unidade ecoavam pelo campo, e a presença do ser maligno tornava-se cada vez mais desvanecida. Miguel sabia que aquela era a chave. São Miguel, nos ajude! As vozes unidas ecoavam pelo céu,
um clamor poderoso que atravessava a escuridão. O ar girava com a força das emoções que se entrelaçavam, e Miguel sentiu um calor crescente. Ele não estava sozinho, nunca estivera. Olhando ao redor, viu Dona Clara, seus olhos brilhando com uma luz que emanava coragem. Lucas, com a determinação ardente em seu coração, todos estavam prontos para lutar. E conforme a luz da adaga se intensificava, formou-se um círculo sagrado em volta deles. Esta é nossa hora! Miguel gritou, erguendo a adaga. A luz pulsava com uma intensidade que ofuscava a existência do ser maligno. Que a proteção de São Miguel nos guie. A criatura, percebendo a transformação à sua frente, gritou, sua voz cheia de raiva e desespero. Mas a unidade deles era mais forte, e, com um último grito, Miguel canalizou toda a energia acumulada na adaga. Um feixe de luz cortou o ar, indo em direção à sombra, como se o próprio céu estivesse se abrindo para recebê-lo. O impacto foi avassalador. O ser das trevas se arqueou diante da luz poderosa, gritando em agonia. Eu não posso ser derrotado! A criatura berrou, tentando resistir, mas a luz só se intensificava. O campo ressoou com orações e gritos de esperança, enquanto a comunidade, unida como um só corpo, enfrentava o medo que há tanto tempo os aprisionava. As sombras começaram a se dissipar, e, com um último esforço, Miguel dirigiu o brilho da adaga diretamente ao cerne da escuridão. O universo parecia esperar, a tensão era palpável. E, numa explosão de luz, o ser maligno foi engolido, transformando-se em um redemoinho de sombras que, finalmente, se desfez no ar como poeira de estrelas. Com a vitória, um silêncio profundo e reverente tomou conta do campo. A luz da adaga começou a diminuir, e os rostos se viraram para Miguel, agora um símbolo de coragem e fé. Mas havia um peso no ar, um lembrete do sacrifício que tinha sido feito, de que cada um deles havia enfrentado seus demônios pessoais ao lado do ser maligno. O que fazemos agora? Dona Clara perguntou, quebrando o silêncio. Miguel olhou para aqueles rostos cansados, mas cheios de esperança. Agora, precisamos olhar para dentro. A batalha não acabou, é apenas o começo. Precisamos nos curar, e essa jornada começa com a aceitação de nossas fraquezas. Lucas assentiu, um brilho de compreensão nos olhos. E de cada escolha que fizemos até aqui. Não vamos deixar nossos medos governá-los mais. A multidão, inspirada, começou a murmurar acordos. Um a um, eles levantaram suas vozes, fazendo promessas silenciosas de enfrentarem suas fraquezas e de permanecerem unidos na luz. Vamos fazer isso juntos! Miguel declarou. Aqui, sob o olhar de São Miguel, começaremos a reconstruir. Faremos com que nossa dor se transforme em força. E assim, sob o crepúsculo que tingia o céu com tons de esperança, a comunidade se uniu, decidida a caminhar juntos em direção a um novo amanhã. Afinal, a verdadeira vitória era não somente a derrota das sombras externas, mas a luz que acenderam dentro de si. Enquanto se dispersavam, uma brisa suave começou a soprar, fazendo com que as árvores balançassem como se estivessem aplaudindo. Os rostos agora iluminados pelo entendimento, o amor e o apoio mútuo, eles partiram juntos, determinados a enfrentar quaisquer tempestades que ainda estavam por vir. E no fundo de seus corações, a certeza ressoava, a luta pela luz nunca termina, mas com cada passo dado, eles se tornariam mais fortes. Para cada demônio que cruzasse seu caminho, haveria uma luz pronta para brilhar. E assim, sob um novo amanhecer, a cidade começou a reescrever sua história, a passo de cada vez, com coragem renovada e esperanças renovadas. Se você chegou até aqui, é hora de tomar uma atitude. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa luta. Comente suas reações e teorias sobre esse final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.